Fala pessoal, apresentar para vocês aí, primeira mão, primeira vez aí que eu gravo a Caravan 1980, projeto 135. Algumas pessoas que me conhecem aí já sabem desse projeto. Vou tentar contar, resumir a história, né? De 1995 até 2004 existiu um carro na arrancada brasileira, para quem gosta de arrancada acompanha. Um carro muito famoso, muito conhecido, que era a Caravan 135 do Geraldo Jafé. Esse carro era extremamente bem montado, era uma Caravan Commodoro, marrom canela, igual essa aqui. Uma Caravan 1980, marrom canela, 250S original de fábrica. O carro tinha sido do pai dele e foi um carro que marcou muito a época da arrancada para quem acompanhava, né? Então era um carro que aparecia em muitas revistas, muitas matérias, todos os portais da época de arrancada. Ganhava uma fama grande porque era um carro que andava muito bem, era um carro esteticamente muito bonito e era um carro que realmente tinha uma relevância muito grande no meio para quem acompanhava. A partir de 2001 eu comecei a ir nas arrancadas com meu pai. Quem mais aí das antigas lembra, nas marginais botavam aí os folders, né, de apresentação da arrancada, e o pessoal via aquilo na marginal e ia na arrancada, né? Então eu comecei a ver aquilo e falava pro meu pai me levar, ele me levava. E o carro que eu mais gostava de ver na arrancada naquela época era justamente a Caravan 135 do Geraldo Jafé. O carro me chamava muita atenção pelos detalhes, escolha muito acertada dos detalhes. Era um carro muito bonito, muito bem montado e que realmente competia de uma maneira muito marcante. Era um carro que ganhava muitas puxadas lindas, dava show na época. Tinha quase 400 cavalos, imagina, 20, 25 anos atrás. Um carro aspirado, um 6 cilindros aspirado com quase 400 cavalos, então tinha muito investimento no carro. E realmente aquele carro se tornou minha paixão. Eu tinha camiseta com estampa dela, eu tinha fitas VHS que eu comprava, eu tinha todas as revistas que saíam na época com as matérias do carro. Então aquele carro, simplesmente pirei nele e comecei a acompanhar muito. Então aí de 2001 até 2003, basicamente, eu acompanhei esse carro, todas as provas que ela corria aqui em São Paulo. E tem até uma história muito legal. Muitas pessoas na época gostavam desse carro, tá? Mas eu acho que, como eu, era difícil. Muitas pessoas tiravam fotos dela, eu conheço pessoas que tiravam fotos do carro. E eu não, eu chegava ao ponto de ir na Motor Classic para ver o carro, entrar dentro dela. Então teve uma vez que eu entrei dentro dela, né, e fiquei lá admirando os detalhes. O carro era todo original por dentro. Uma coisa que eu gostava muito do estilo dela, né? Ela era toda original, ela não era um carro cortado, ela não era um carro remendado, não, ela era um carro realmente muito bem montado em cima de uma Caravan belíssima, com baixa quilometragem, muito preservada. Então o estofamento ainda era original, o painel todo original, com só alguns instrumentos de performance, né? Então criou-se uma paixão, eu sempre gostei dela, sempre admirei, tinha vídeos, eu baixava vídeos, baixava fotos. Eu provavelmente hoje sou a pessoa que mais tem fotos desse carro, porque tudo que eu encontro de material desse carro eu guardo, eu junto. Eu tenho uma pasta com mais de 140 fotos desse carro. E enfim, marcou muito a época. E aproximadamente em 2004 ela foi aposentada. Ela parou de ir nas competições e ela parou de ir, eu também parei de ir nas arrancadas nessa época, porque eu não via ela mais, então eu perdi bastante do interesse. E aí eu fui lá e parei de ir, enfim, parei de frequentar a arrancada e ela desapareceu. E beleza, os anos se passaram, eu parei de ir na arrancada também. E os anos se passaram, eu nunca mais fui na arrancada, perdi o interesse. Aí quando foi mais ou menos em 2017, 18 mais ou menos, eu comecei, não sei porquê, né? Às vezes a gente se pega pensando em algumas coisas do passado. Comecei a lembrar desse carro, da época que eu frequentava a arrancada, que era muito legal, que tinham carros muito bacanas.
comecei a lembrar com muita nostalgia dela e comecei a pesquisar para saber que fim ela tinha levado, né? E para minha surpresa, eu descubro que o carro não existia mais, né? Houve uma tentativa aí de projeto de fazer ela aliviada. Eles desmontaram a carroceria, né? Eu pessoalmente sou contra, porque era um carro muito íntegro para você fazer uma intervenção assim, né? Pegar um carro que tinha história, um carro super íntegro, né? E aí eles tinham o projeto de aliviar ela de peso, então cortaram todos os assoalhos, então ela virou simplesmente uma casca. Eu descobri que ela tinha virado uma casca e que, infelizmente, o projeto tinha sido descontinuado, tinha sido abandonado no meio do caminho. E, infelizmente, o carro se perdeu, as peças foram indo cada uma para um lado, as peças foram sendo vendidas. A carcaça também foi desmontada, foi desmembrada, enfim. Infelizmente, é um carro que deixou de existir. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste, porque era um carro que eu gostava demais. E me surgiu a ideia de fazer uma réplica, uma homenagem àquele carro que marcou tanto a minha adolescência, minha infância, minha adolescência. Então eu decidi fazer um tributo ao carro, né? Acho que é totalmente válido, porque ela era muito legal, muito bem montada. E é um carro que eu realmente sentia falta de ver. Eu achava que quando eu fosse descobrir ela, né, que talvez eu pudesse ir ver o carro de novo e tudo. E quando eu descobri que o carro não existia mais, eu fiquei muito chateado. Então eu passei a ter muita vontade de fazer uma igual, né, ou muito parecida, em forma de tributo, né, para não deixar essa história morrer, não deixar essa história desaparecer, né. Então eu fui atrás de uma Caravan mais ou menos nas mesmas configurações, né, marrom canela, 80, com interior marrom. E eu achei ela muito bem estruturada. Eu comprei ela já tem alguns meses. É um carro muito bem estruturado, assoalho perfeito. Ela tem alguns podrinhos nas pontas das caixas de ar aqui, só que a gente vai abrir, porque a gente vai fazer igual era na 185, que as caixas de rodas eram abertas para fora, né? E eu comprei essas rodas Bino, que a Caravan 135 chegou a usar uma boa fase aí da vida dela. O interior da minha ainda precisa ser restaurado, né? A gente botou um volantinho, conta-giros, mas ainda preciso fazer os bancos, trocar o console, ainda tem vários detalhes. Essa Caravan é 4 cilindros, a gente já comprou um 6 para ela. E um fato muito interessante é que, pesquisando aí a história, né, das peças que se perderam e tudo mais, eu acabei encontrando o primeiro scoop original da 135. Então esse scoop aqui não é um parecido com o que a Caravan usava, ele é o próprio que a Caravan 135 usava. Um amigo meu, o Júnior, ele comprou na época esse scoop do Geraldinho para colocar no Opala dele. E ele usou por muitos anos esse scoop, e eu enchi o saco dele e falava: Júnior, vamos achar o scoop, porque ele tinha vendido o capô, né? Então a gente rastreou para quem ele tinha vendido o capô, fomos atrás e recuperamos. O scoop estava pintado de preto, estava todo lascado, eu restaurei ele. Então esse scoop é o original da 135, é o primeiro. Ela chegou a usar 2 scoops, esse mais baixo, e depois, aproximadamente em 99, 2000, ela passou a utilizar um mais alto, que eu também tenho, que eu consegui também. E a história também dessa Caravan em si, né? A gente foi buscar lá no interior, meu amigo Cássio veio dirigindo ela. E foi uma puta de uma aventura, a gente não conhecia o carro, né? E viemos aí na louca, compramos o carro e viemos 400 km de São Paulo, viemos rodando e ela chegou. E foi uma história sensacional. Então qual que é a ideia? É um carro que ainda tem muitos detalhes. Ela vai passar por uma restauração, ela vai ser toda repintada. A gente vai trocar os para-choques, que os dois estão feios, vamos fazer o interior dela, vamos colocar os 6 cilindros. E devagarzinho a gente vai aproximando ela cada vez mais da 135 original. Eu tenho a ideia de fazer os adesivos aqui nas portas, Motor Classic. Cheguei a conversar uma vez com o Geraldo Jafé, ele me autorizou a fazer o adesivo aqui nas portas. E eu vou fazer também o 135 aqui na traseira, né? E aí vamos comprar pneu, vamos aumentar aqui as caixas de rodas,
Vamos pintar ela e ela vai realmente se tornar um carro muito, muito, muito interessante. Do jeito que vocês estão vendo ela aqui, ela ainda tá bem crua, ela tá praticamente do jeito que eu peguei. Essa semana a gente colocou os pneusão 295 aí, monstrão, que nem a 135 usava, né, que já conferiu aí uma leve lembrança aí do que era, né, da Caravan do Geraldinho. E então é isso, eu tenho uma história muito grande, é muito difícil resumir em alguns minutos o que eu vivi, o que eu era louco por esse carro. Tem fotos minhas, um dia eu achei por acaso fotos eu trepado lá na grade, na arrancada, e a Caravan 135 fazendo um burnout, e eu pendurado lá com 12 anos de idade. Tem fotos minhas usando camiseta, com a estampa desse carro. Eu era realmente fanático por ela, adorava, me chamava demais a atenção, eu era realmente apaixonado pelo carro. Então, com o tempo me veio essa ideia de fazer uma homenagem, de fazer um carro muito parecido com o que era. E eu acho que tem tudo para ser um projeto aí muito, muito, muito legal, muito bacana, porque não é muito comum esse resgate aí de carros de corrida, né, que marcaram. O americano tem mais essa cultura de resgatar carros de corrida famosos, que marcaram época, né, lá você tem muito isso. E aqui no Brasil, praticamente nada, né. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. E quando tiver mais novidades da Caravan, eu mostro pra vocês. Forte abraço, valeu!